Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Sebastião Oliveira. Estou aqui para mais uma vez passar para vocês um texto bíblico da palavra do Senhor. Está em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 ao 5, onde eu tenho uma notícia bíblica muito preocupante. O título é Apostasia nos últimos tempos. Chegamos nele. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A palavra diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A palavra já diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E agora a palavra diz, apostatarão da fé. Apóstata, aquela que perdeu a fé, pessoa que perdeu o primeiro amor. E a palavra de Deus disse que eles apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estamos neste tempo, irmãos. Tome cuidado para você não ser levado pelo vento de doutrina. A palavra de Deus diz, beba água da sua própria cisterna. Firma na doutrina de que foi ensinado, porque segundo a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 7, lembrai dos pastores que vos falaram a palavra da verdade, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. A palavra de Deus diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não se prega mais o evangelho genuíno. Prega dinheiro, prega casa, prega tudo menos o evangelho. Você não escuta mais na igreja terminar um culto e dizer quantas pessoas querem aceitar Jesus. Não. Quantas pessoas querem aceitar um carro ou uma casa? Quantas pessoas querem levar um litro de água ungida para a sua casa? É isso que fala. Os dons espirituais têm sido substituídos por bens materiais, por coisas que se pode ver, pois coisas que pode apresentar aqui. Isso aqui resolve o problema, porque vai tirar uma porca e assim por diante. Isso aqui pode resolver o problema, porque isso aqui pode amolar uma ferramenta. Mas nunca substituirá a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Porque a palavra de Deus deixa claro, irmãos, que eles apostatarão da fé e darão ouvido a espírito enganador e doutrina de demônios. Aqui está dizendo, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjar que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usar com ações de graça. Hoje o casamento está acabando. Pastor está precisando mudar aquela versão até que a morte separe, por colocar até que o divórcio separe. Agora já está proibindo o casamento. Agora já não é casamento homem com mulher e mulher com homem, mas homem com homem e mulher com mulher. Infelizmente, chegamos a esse tempo e temos que dar glória a Deus porque ainda estamos conhecendo e seguindo a verdade da palavra do Senhor. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares. Proibindo alimento, proibindo manjar, mas às vezes não proíbe a prostituição, não proíbe a idolatria, não proíbe a mentira, não proíbe o roubo, a corrupção. A palavra de Deus diz, levantai e vamos-nos daqui por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Eu convido você a ler esse texto várias vezes
1 Timóteo 4, verso 1 ao 5. E lê e relê, e medita nele. A palavra de Deus diz, medita nela de dia e de noite, no Salmo, onde nós encontramos a palavra de Deus, lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são porém como uma moinha que o vento espalha. Pelo que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, infelizmente. Irmãos, é momento de despertar do sono, porque diz o apóstolo Paulo que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A volta de Jesus está muito perto, mas o anticristo está para manifestar a qualquer momento também. Prepare a igreja do Senhor. Porque diz a palavra que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graça. Tudo que Deus fez foi para nós usar de maneira digna, de maneira honrada, de maneira dentro da palavra, dos preceitos bíblicos. Toda criatura de Deus é boa. Não há nada que rejeitar sem receber ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Irmãos, o casamento é uma ordenança de Deus. A família é a primeira instituição formada sobre a face da terra. O primeiro casamento foi Deus quem fez. E eu convido vocês a retornarmos aos princípios bíblicos da palavra do Senhor. Amém? Eu convido você a retornarmos aos princípios bíblicos, a palavra de Deus. Esse é um convite que eu faço a você. Irmãos, é uma pena que nosso tempo é muito curto, mas a palavra de Deus está dada. E eu torno a repetir, leia várias vezes e medita. 1 Timóteo 4, versículo 1 a 5. Deixa o Espírito Santo falar com você. Meu nome é Sebastião Rodrigues de Oliveira, sou pastor evangélico e eu quero dizer para os irmãos, eu tenho 48 anos de casado com uma só mulher. Esta é a minha mulher da mocidade, conforme a palavra de Deus diz. Por isso a palavra de Deus está falando aqui, proibindo o casamento e ordenando abstinências, proibindo manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade. Seja você um defensor da palavra de Deus, seja um defensor da Bíblia Sagrada, hein? Vamos em nome de Jesus, vamos nos daqui, por causa da corrupção que destrói grandemente. Estamos chegando aos dias da eleição. Vigie e ora, para que Deus te dê direção como votar bem. Mas se o que tiver de ser, vai ser. Se a Escritura tem que cumprir, vai cumprir. Eu creio num Deus que promete e cumpre. Eu espero nele de dia e de noite. Diz a palavra, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Isso significa, não abalamos. Não deixa ser abalado por vento de doutrina. Leia a Bíblia, medita nela e volta aos princípios bíblicos, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar em seu favor. Soberano Deus e Pai, eu oro em favor desta pessoa que chegou comigo aqui, até nesse momento, nesse vídeo. Que ela seja abençoada na família, na sociedade, na igreja, na vida espiritual, financeira e social. Repreende toda a força do mal e dai vitória a esta pessoa, para a glória do teu nome. Assim como tu tens, Senhor, me guiado nesta palavra, guia, Senhor, aqueles que estão me seguindo, porque eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.